Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje aí, dia 23/8/2020, vamos dar início então aí mais esse estudo sobre o tema Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, parte 2. Quais são os objetivos, irmãos? Compreender os princípios da oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus 6, 12 e 13. Confessar os seus pecados a Deus, perdoar aqueles que o ofendem, estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. O texto áureo é Mateus 6, 12 e 13, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, iniciando essa EBD de hoje, que Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai, na tua presença nós estamos, Deus, e queremos agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Agora, ó Deus, esteja conosco, Pai, nesse estudo. O Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nos abençoa, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse material que o Senhor nos dá. Deus, obrigado pelas famílias, Deus, que têm aí se esforçado para servir ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, protege, ampara, guia, Deus, nossos passos, Pai. Que as nossas ações, Pai, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Deus, sejam, Deus, orientados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Abençoa esse nosso tempo precioso, abençoa nossa igreja, abençoe nossas famílias, ó Deus. Assim nós oramos, desejar, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o autor então ele inicia, dando assim um resumo para a gente da lição passada. Depois de nos ensinar a orar, a fim de conhecer o lado paterno de Deus e nos comprometer, para que a vontade de Deus seja feita neste mundo e a contar hoje com o pão diário de amanhã. Jesus continuou a revelar que outras dimensões precisam estar presentes em nossas orações. Ou seja, Jesus então nos ensinou a lidar com a confissão e com o perdão, que eu creio que é um dos temas mais complicados, da vida do ser humano, Se nós confessarmos os nossos pecados, mesmo sabendo que Deus já sabe de tudo, e pedir perdão, irmãos. Como é difícil, Nós pedimos perdão. Por isso Jesus fala assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Primeiro passo, irmão, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser assim simplesmente feita de qualquer jeito, É muito sério quando Jesus fala: e perdoa as nossas dívidas. E muito sério quando ele fala: ensina, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Aqui só uma reflexão. Já imaginou se Deus, faz igual a gente, Porque se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus vai perdoar-nos conforme nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Deus conhece a nossa vida. Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe se o meu perdão é sincero ou se não é sincero. Por isso que Jesus deixa essa importante lição para nós, Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se por um lado isso nos ensina que não há espaço para aquele que se julgam perfeito, também nos ensina que não há espaço para aquele que se julgam então pecadores, E Jesus então ele vai ensinar a parábola do fariseu e do publicano, uma palavra bem conhecida, Diante de Deus, o fariseu estava orando e falou assim: jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Está em Lucas 18, 11 e 12. Né? Para o autor, né, a sua oração não passou do teto, porque foi uma oração, né, onde ele estava se exaltando a si mesmo. Ele orava para ele, contando para Deus o que ele fazia. Né? Talvez inconscientemente ele não tinha noção de que Deus já sabia, já conhecia, né, a vida dele, e que ele não devia, né, orar dessa forma. E por outro lado tem lá o publicano, né? O publicano era considerado como ladrões, né? Porque ao contrário do fariseu, né? O publicano orava, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ou seja, o publicano, né? Ele praticava atos ilícitos, né? Corrupção, né? Ele roubava o povo, enchia o seu bolso, mas ele orava reconhecendo, né, que ele era um pecador. Aliás, todos somos pecadores, por isso nós não devemos orar a Deus de uma forma onde nós venhamos nos exaltar, né, ou a se igualar a Deus, jamais, ou querer ser maior do que Deus, mas reconhecer, né, nessa oração que nós somos carentes da sua graça e da sua misericórdia, porque somos pecadores. E Deus, né, conhece já as nossas ações, né, os nossos pensamentos, as nossas palavras, antes mesmo que a gente as expresse. Né? Então, assim, após contar esta parábola, Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado e concluiu dizendo: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso que nós devemos, irmãos, chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado. Primeiro passo, reconhecer a soberania dele sobre a nossa vida. Reconhecer que não somos nada sem Deus. Né? Lembro de uma vez que eu falei da frase, né? Deus é Deus sem você. E você é quem sem Deus? Deus continua sendo Deus. Então, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar é contar para Deus exatamente quem nós somos, né? É você abrir a sua vida e falar: Senhor, eu sou o fulano, no meu caso eu sou o Flávio, e falar com Deus, expor a Ele as suas necessidades, expor a Ele os seus pensamentos, expor a Ele os seus planos, os seus projetos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai te conduzir, ele vai te dirigir, né? Ele vai te mostrar o melhor caminho, o próximo passo a ser seguido. Né? Deus sabe muito mais a nosso respeito do que nós mesmos. A Bíblia diz que Deus nos conhece desde o momento em que nós somos gerados no ventre materno, no ventre das nossas mães. Né? Quando nós decidimos ser absolutamente sinceros diante de Deus, Deus sempre nos revela coisas novas, né? Coisas que nos ajudam, que nos esclarecem. Foi assim quando o apóstolo Paulo declarou a sua fraqueza motivada pelo que ele mesmo chamou de espinho na carne. Né? Todo mundo conhece essa passagem, né? Deus disse para o apóstolo dos gentios: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, ele reconheceu, né? Quando ele era forte, estava fraco. E quando era fraco, ele se fortalecia. E na nossa vida também é assim, irmãos. Né? O momento das maiores fraquezas nossas é que nós nos fortalecemos no Senhor. Né? E se a gente parar para pensar, todo metal precioso, né? No momento em que ele está mais fragilizado, é o momento em que ele está sendo mais aperfeiçoado. Né? Qualquer metal que você pegar, aí ele passa pelo fogo. E o fogo consome as impurezas
para que o metal reluz, para que o metal venha a reluzir, né? E assim somos nós, irmãos, nos momentos da nossa fraqueza, quando a gente busca o Senhor, nós somos aperfeiçoados diante de Deus, né? Para ser usados no seu reino, para ser usado na sua obra. Então assim o apóstolo Paulo, né, ele imaginava que quando se sentisse forte, isto era a maior evidência da presença de Deus na sua vida. Paulo não sabia que o poder de Deus pudesse se aperfeiçoar exatamente por meio da sua vida, por meio da sua fraqueza, né? Isso nos ensina que quando nos dispomos a contar a nossa vida para Deus, com toda a sinceridade, Deus sempre acaba revelando realidades que antes não estavam na nossa consciência, porque existem realidades que só Deus é capaz de nos revelar e mais ninguém, né? Existem, irmãos, realidades, né? Não há nada oculto da nossa vida para Deus, né? A palavra diz que a palavra de Deus está apta a discernir, né, juntas e medulas, de ao mais profundo dos nossos pensamentos. O Senhor Deus conhece o nosso coração. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso passado. Por isso, quando nós orarmos, devemos orar com sinceridade, né? Quando nós perdoar com sinceridade. Então Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Talvez essa seja uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas por nós, né? Perdoar os nossos devedores. É assim porque, para nós, o significado da palavra perdão ficou muito diluído. Usamos indevidamente a palavra perdão para situações que podem ser remediadas de algum modo. Entretanto, a palavra perdão, isso é interessante, a palavra perdão só pode ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Isto é, para aquelas situações em que a pessoa que nos ofendeu jamais terá como nos ressarcir. Foi Deus quem nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, porque a nossa dívida para com Deus era impagável. Imaginou, irmãos, né, Jesus Cristo, no momento ali da sua crucificação, a Bíblia diz que horas antes, né, ele estava orando, já em tristeza de espírito, em agonia. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele, né? E no momento ele clamou, né, expressou ali: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Mas seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus estava sofrendo, mas ele decidiu perdoar. E para que o perdão de Deus, né, se cumprisse na nossa vida, Jesus pagou o alto preço ali, morrendo ali naquele Calvário, certo? Na cruz do Calvário. Então assim, Jesus nos ensina também a lidar com a tentação e com o maligno. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Porque tentação, em vez de ser o momento em que o crente é chamado a mostrar sua capacidade moral, intelectual e espiritual de enfrentar as ciladas malignas, ela é, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós, né? E é nesse momento da nossa fraqueza que a manifestação de Deus se aperfeiçoa em nossa vida, irmãos. Quando a gente quando a gente se dispõe a trabalhar na obra de Deus, né, a gente sabe que nós estamos sendo um alvo fácil, um alvo diante do inimigo, né? É o momento em que a oração, né, ela faz com que a gente nos torne fortes diante de Deus para enfrentar as batalhas.
Foi por essa razão que quando Jesus estava reunido com seus discípulos, na noite em que seria traído, Jesus lhes advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, que nós nunca podemos achar que somos independentes, né? Nunca podemos achar que somos fortes o suficiente para caminhar sozinho. É por isso que a importância, né, de todo o nosso trabalho, de toda a nossa vida, estar diante de Deus nos nossos momentos, em todos os momentos da nossa vida, colocar diante de Deus, né? Por quê? Porque Jesus manda a gente vigiar, orar, né, para que a gente possa seguir adiante. E a importância também, irmãos, eu vou ressaltar mais uma coisa aqui, a comunhão, né? A comunhão, o apoio, o sustento espiritual, as mãos dadas, a oração que fazemos uns pelos outros, né? Em todos os projetos das nossas vidas, tanto eles sociais, nosso projeto de vida profissional, nos nossos projetos de vida espiritual, aquilo que a gente faz na obra de Deus, tudo tem que ser baseado na oração. A Escritura Sagrada, né, atesta a existência de seres malignos. Isso aqui o autor está falando aqui. E na Bíblia é possível encontrar vários nomes, né, com os quais o maligno é chamado, né? Satanás, pai da mentira, Beelzebul, tentador, príncipe deste mundo, etc., né? Ou seja, Jesus teve que enfrentar pessoalmente o diabo por ocasião da tentação no deserto. Jesus também precisou lidar com muitas pessoas possuídas por espíritos imundos. Então Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos podem atingir nossa vida. Então, irmãos, nós temos livre acesso a Deus através da oração. Por isso que ele fala assim, e livra-nos do mal. Essa oração Jesus ensinou. Nós devemos sempre orar pedindo a Deus que nos livre das ciladas, das armadilhas, dos tropeços, das situações adversas. Pedimos sempre orar a Deus que acampe seus anjos às nossas voltas, para que a gente possa caminhar firme. O apóstolo Pedro, né, assim o autor está dizendo aqui, nos ensina a resistir com sobriedade e vigilância. Jesus nos ensinou que vigilância e oração sempre andam juntos. Depois de descrever a armadura de Deus, o apóstolo Paulo concluiu com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Efésios 6, 18. Né? Então você vê que a oração, irmãos, ela é a arma mais poderosa que a gente tem para enfrentar o inimigo diante das adversidades, irmãos. A oração, né, ela mantém o nosso relacionamento com Deus. Através da oração, né, nós estamos diante de Deus, expondo as nossas fraquezas a Deus, que é conhecedor e que nos ama e que não nos deixará perecer, né, por conta do seu grande amor por nós, mas que muitas vezes nós somos provados, né, provados para que a gente para que a gente venha a crescer. E para a gente concluir, irmão, esse estudo, né? Então, finalizando, Jesus nos ensina então a perdoar aqueles que nos ofenderam. Primeiro, Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Jesus nos ensina a orar, pedindo que Deus nos livre
nos do mal. Né? Perdoar as nossas ofensas, assim é como perdoamos a quem nos tem ofendido. Livra-nos do mal, Senhor. E toda a nossa oração, irmãos, tem que ser voltada, né, nessa questão, para que o Senhor nos livre de todo mal. Para a gente concluir, Jesus, então, nos forneceu as verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações. É orando que recuperamos a dimensão da paternidade de Deus, como eu falei agora há pouco, né? A oração, ela mantém a gente próximo de Deus, né? Chama a atenção de Deus, ao mesmo tempo em que aprendemos a temer o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por meio da oração que nos comprometemos com Deus e com toda a sua vontade, irmãos. Né? A oração, ela não pode ser uma oração da boca para fora. Tem que ser de sinceridade, porque Deus conhece. Né? Senão vai ficar uma oração igual a do fariseu, farisaísmo. Né? É por meio da oração que nos comprometemos com Deus e com sua vontade e aprendemos a descansar, sabendo que o pão de amanhã já está garantido para nós hoje. Né? Isso é confiança, irmãos. Mesmo diante das situações adversas, a nossa fé, né? É exercer a fé. É orando que aprendemos a confessar e nos dispomos a perdoar. É por intermédio da oração que tomamos a consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana na graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por Jesus, Pai, nos ensinar, Deus, esta lição preciosa e maravilhosa, Pai. Agora, Deus, sei com cada lar, com cada família, Deus. Derrama da tua graça, derrama, Pai, do teu amor, Pai. Derrama da tua sabedoria, da tua soberania, Pai. Cuide, Pai, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Cuida de cada casal, Pai. De cada pessoa, Deus querido, já com mais maturidade, Deus. Que o Senhor venha abençoar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do seu nome eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.